Vamos lá, amigos, para a pergunta do dia. Qual o hábito de gestão que parece inofensivo, mas custa caro no longo prazo? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou o Frederico, aqui a gente fala de negócios, investimentos, vida real e treino, tudo com a minha perspectiva pessoal. Essa pergunta de gestão, né, de negócios. Eu acho, cara, que o principal hábito que a gente tem que perceber, assim, é o cara que não se envolve com as finanças do negócio, sabe? Se você não se envolver, cara, eu penso muito isso. Qualquer negócio que você tenha, a parte mais importante é quanto você está faturando. E mais importante ainda do que isso, o lucro líquido, né? Qual que é a última linha, sabe? O que que deu de fato. Porém, existem muitas pessoas que não se envolvem nisso, sabe? Que querem terceirizar isso. Por quê? Porque às vezes é aquele cara que o cara é de uma outra área, às vezes o cara é de uma área técnica, sabe? É de uma área de fabricação do produto ou de manutenção do produto, e o cara quer terceirizar essa parte do financeiro. Porém, o financeiro não pode ser terceirizado de forma alguma. Por quê? Porque o cara que é o dono da empresa, ele é o maior interessado no financeiro. O financeiro, para ele, é a parte mais importante. Quer saber se está ganhando dinheiro ou se não está ganhando. Então, você não pode, cara, terceirizar. Por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu, que é dono de uma empresa de automação, e estava falando comigo. Contratei um cara para me ajudar aqui fazer uma limpa na minha empresa e já me fez economizar tantos mil, sabe? Eu achei legal ele tá fazendo isso, porque é um passo na direção correta. Então achei legal essa atitude dele contratar o cara e tudo mais e tal. Mas eu vejo isso como uma coisa desnecessária. Porque se você não for esse cara, você tem que ser esse cara, velho. O papel do dono é ser esse cara. Sabe? Ser esse cara que tá lá, que tá participando e tudo mais, que tá vendo a linha final ali. Por mais que você não goste, por mais que você seja de uma área que não é essa, que, igual eu tô falando, às vezes você é de uma área técnica, manutenção de alguma coisa, mas você é o dono da empresa. Então você tem que fazer isso, sabe? Então, lógico que no caso dele, ele tá arrumando uma outra forma de fazer, que é essa que eu tô falando, porém, eu acho que o ideal mesmo é que, tipo assim, você se envolve nisso, participa disso de uma forma tal que se torna desnecessário você ter um cara desse na sua empresa. Principalmente porque esses caras geralmente são consultores, né? Esses caras pagam, custam caro pra você contratar um cara desse, sabe? Então, assim, você tem que ter isso na ponta da língua, velho. E saber pra onde você tá indo, saber o que que você quer, o que que você tá. Sabe? Realmente. Você tem que ter isso, cara. Sabe? Agora, outro exemplo que eu vou dar pra vocês. Estava conversando com um amigo meu e ele não participava do financeiro. E eu acompanhei em tempo real isso dele. Eu até tive algumas conversas. Esse aí agora que eu tô falando é outro cara, sabe? Esse exemplo que eu dei, esse primeiro foi um cara, esse agora é outro. E eu conversei isso com ele. Falei, cara, você não pode terceirizar, velho. Isso tem que estar na sua mão, sabe? Tem que estar na sua mão. E ele botava na mão de outras pessoas. Não é que você não possa colocar a operação na mão de outras pessoas. Operação, tipo assim, o que fazer? Você tem, pode colocar, deve colocar, tudo mais e tal. A questão é, você tem que estar lá acompanhando, sabe? Diariamente e quando chegar no final do mês, que for na hora de fazer as contas, você tem que estar acompanhando. Aí esse cara, a gente conversou isso e tudo mais. Eu não faço a mínima ideia de se isso que eu falei influenciou de alguma forma ou não. Mas fato é o seguinte, depois ele veio me contar, ele me contou duas coisas. Ele falou assim, ó, coloquei dois pitbull pra tomar conta do financeiro agora e eu tô em cima deles, velho. Falei, ah é? O que que é? Ele tinha contratado duas pessoas para levar o financeiro ali na ponta da caneta, no controlando tudo, sabe? E cobrando quem tivesse que cobrar, se tivesse que cobrar todo dia, eu conversava com a pessoa todo dia, estabelecia prazo, fazia tudo que tivesse que fazer. Beleza. E aí ele foi vendo em tempo real o dinheiro voltando para a empresa dele, sabe? Foi vendo em tempo real o caixa
Pá, 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 o caixa só subindo, velho. Entende por quê? Porque ele tinha muito dinheiro na rua, saca? Ele tinha muito dinheiro na rua. Ele tinha muito dinheiro para receber que não recebia. E às vezes você não recebe, não é nem por que a pessoa que não te pagou tá com uma má vontade ou qualquer coisa, tá querendo te enganar, não é isso. Às vezes é só por uma falta de organização, alguma coisa assim. E cabe a você ter o seu financeiro para você organizar isso. Então hoje ele sabe exatamente quanto de dinheiro que tem na rua, quanto dinheiro que precisa receber, quem que tem que ser cobrado, tá tudo certinho, sabe? E aí o que, que ele tá podendo fazer? Tá sobrando grana agora. Então olha só pra você ver. Ele saiu de um cenário onde ele tava apertado, tipo assim, o dinheiro que entrava era o dinheiro suficiente para você pagar as contas e só, não tinha mais aquela sobra de dinheiro, né? Tinha o prolabore dele, tinha as coisas tudo, mas só. Para entrar num cenário agora onde ele está planejando reinvestimentos dentro da empresa, porque está sobrando grana. Ou seja, ele tem caixa agora. E a melhor coisa que tem é você ter caixa, velho. Você quer ver um negócio que eu particularmente gosto de fazer? Tendo caixa para isso, né? E o ideal é que exista caixa para isso. O ideal é que você tenha caixa para isso. Uma coisa que eu gosto de fazer pra caramba é o seguinte: chegar no começo do mês, você tem as contas lá do mês que vão vencer naquele mês. Tal, dia tal, dia tal, dia tal, tal. As contas tudo certinha. Eu gosto de fazer o seguinte: chegou dia primeiro do mês, paga tudo. Sabe? Paga tudo, acaba com tudo. Entendeu? Acaba com tudo. Paga tudo, acaba com tudo. E aí, a partir desse dia primeiro do mês, você já está trabalhando. O dinheiro que vai sobrar é seu. E você só tem que se preocupar com o dinheiro lá no outro mês. É lógico que tem coisas que não dá para fazer isso, porque tem despesas que. Se bem que acho que quase todas dá para fazer, né, cara? Tem algumas que não dá, né? Às vezes tem uma conta de luz, um negócio assim, aí você bota no débito automático e tal, faz de outro jeito, né? Mas a maioria dessas eu faço, ó, esse lance eu faço até com as minhas despesas de casa. Tudo que eu tenho que pagar, deu dia primeiro, pá, pago tudo. E aí você fica livre, você fica com a cabeça até mais leve para pensar em outras coisas, para correr atrás de outras coisas, que são as coisas realmente importantes que vai fazer diferença no seu dia a dia. Você sabe que a obrigação básica da empresa sua, você já fez, já resolveu. Então, para relembrar aqui a pergunta, qual o hábito de gestão que parece inofensivo, mas custa caro no longo prazo? É esse mesmo, cara. Custa caro, porque nós estamos falando, aqui nós estamos falando agora, diretamente de grana, velho, diretamente de dinheiro. Então não tem como. É esse hábito mesmo. Esse é o hábito que custa caro. Porque é um hábito que, se você descuidar dele, vai refletir diretamente no final do mês. Você entende? Eu acho que você vai. Quanto mais você vai trabalhando por conta própria, você vai percebendo que a questão financeira ela acaba sendo uma das questões mais importantes que tem. E aí você vai ficando cada vez mais leve e tudo mais e tal, sabe? Cada vez mais tranquilo. Por quê? Porque você já tem a premissa de trabalhar, por exemplo, sem dívida. Já tem a premissa de trabalhar sem dívida. E depois você começa a ter a premissa de pagar as coisas até adiantado, sua empresa fica extremamente saudável, velho. Essa que é a verdade. Fica extremamente saudável. Aí você leva as coisas de forma simples. Então você pega, eu trouxe dois exemplos aqui para vocês, de dois caras, e são caras que trabalham por conta própria há muito tempo, são caras top e tudo mais e tal, mas dois caras que estava deixando de lado essa parte, que na minha visão é a parte mais importante que tem da gestão, mas que agora estão trazendo de forma, de alguma forma, estão trazendo para a mão deles. Esse primeiro cara que eu dei o exemplo, que está chamando o consultor para poder ajudá-lo, por um certo lado eu acho que ele está fazendo bem, mas por um outro lado, cara, para mim é quase que inconcebível você achar que vai ter um cara que vai entender mais das suas contas de formas que você possa economizar do que você mesmo, sabe? Você teria que ser esse cara.
Mas como talvez você pode também não conseguir ser esse cara, o que que você faz? Você pode sim chamar uma outra pessoa, tudo mais para te ajudar e tal, é válido. O importante é que você está tentando resolver o problema. Apontem para mim aí nos comentários se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar de outros erros que podem custar caro dessa mesma forma, como eu falei desse erro aqui, tá bom, meus amigos? Muito obrigado a todos que estão acompanhando, até o próximo vídeo.